Bom dia, um lindo dia e bem-vindos nessa sexta-feira com cara de segunda-feira, pelo menos pra mim. Eu e o meu namorado, a gente ontem ia assistir a um filme, alguma coisinha à noite, né? Depois que já tinha atendido, feito umas coisinhas. Aí a gente ficou procurando aquela busca, né, eterna da Netflix. E ele encontrou uma sériezinha lá, só com 4 episódios, mas cada episódio tinha uma hora. E aí a gente falou, não, tá bom, vamos testar, né, pra ver a minissérie se a gente se interessa. Mas era um tema meio pesado, assim, se chama... Não recomendo, é boa no sentido de prender você. Se chama Inside Man. E daí a gente tava assistindo lá, né? E daí hoje, nossa, era pesado o tema. Falava sobre... Aconteceu várias coisas muito absurdas, assim, das pessoas no meio do desespero na série. Se tratava sobre crimes, várias coisinhas, assim, a gente gosta de mistério, né? Gosta de resolver, daí a gente fica conversando lá, montando quebra-cabeça. Só que o que aconteceu? Era meio angustiante. Então, o que era pra gente assistir só um episódio, porque daí depois cada um ia fazer suas coisinhas, tô cheinha de coisas pra fazer, a gente teve que assistir os 4 episódios, porque como era muito angustiante o tema, o mistério que eles colocaram era um mistério bom, a gente ficou preso ali naquela, né? Não, precisa, porque senão a nossa mente ia ficar no looping tentando resolver a situação. Então foi uma série que prendeu a gente, mas prendeu muito, pelo menos pra mim, assim, muito nessa sensação de angústia. E daí hoje, quando eu acordei, parecia que tinha levado uma surra. E, assim, eu fui fazer outras coisas antes de dormir, né? Que quando finalmente acabamos de assistir, eu falei, tem que organizar algumas coisinhas. Eu tenho muito essa coisa da organização mental. Se eu não organizo, eu fico depois pensando sobre, me sinto desorganizada, né? Então, eu geralmente gosto de fazer isso antes de dormir para ter um ritmo de dia que faça mais sentido para mim, né? E daí foi muito interessante, assim, eu acordei hoje, né? Tava anotando os meus vários sonhos intensos, sonhos muito doidos, né? Porque sonhos vêm de umas simbologias muito diferentes, mas como eu noto todos os dias, né, os meus sonhos, você vai se familiarizando com o que o seu inconsciente está querendo dizer, o que determinada pessoa significa para você. Por exemplo, eu tenho uma das minhas irmãs, minha irmã do meio. Às vezes ela assiste a live e daí ela vai saber. Eu vivo sonhando com ela. Mas quando eu sonho com ela, eu sei que eu não estou sonhando com ela. Não é sobre ela a relação lá do sonho. Toda vez que ela aparece nos meus sonhos, a simbologia é as emoções. Alguma coisa que eu preciso de olhar para as emoções, porque ela representa meu emocional nos sonhos. Minha irmã mais velha, que não aparece tanto, mas ela representa o racional. Por quê? São coisas das personalidades delas, né, que demonstram ali pra mim. E daí você vai decodificando seus sonhos. E daí eu tive vários sonhos bem intensos, bem doidinhos, assim. Mas foi muito engraçado que um deles era um bicho que aparecia e todo mundo tinha medo, assim. Porque ele jogava veneno para as pessoas. E era um bicho, parecia um mini dinossaurinho, aquele, eu acho que é Velociraptor. E ele ia pulando, assim. E daí um menino falou, ele falou, nossa, é um bicho ancestral, tudo, né? E daí eu falei, mas daí como eu vou deixar ele, esse bicho tóxico aqui, né? Daí eu fui, peguei assim o bichinho com a mão e saí. E saí assim, e apertando mesmo, porque era um bicho que era forte, assim. Daí eu pensava, você é forte, mas eu sou mais, né? Então, simbologias muito fortes relacionadas a tratar alguma coisa da ancestralidade que é tóxica, mas eu sou mais forte, eu tenho essa capacidade, né?
E como consteladora eu faço isso com as pessoas, geralmente, né? De tratar essas questões que são repetições da ancestralidade, que você se sente preso, né? Se sente muito pequeno, mas daí a gente pega nossa força, sabe que é forte e não só, né? Lida com o que não é saudável na ancestralidade, mas também traz o que é curativo da própria família, da própria ancestralidade. Às vezes podem ser ancestrais que você nem conheceu, mas existe aquela força na família. Por quê? Porque todos nós, mesmo que lá no comecinho, né, nós temos uma ancestralidade saudável, uma fonte da vida em comum. E é nisso, né, casando com a psicologia transpessoal, que eu estou estudando nas duas pós que eu trabalho, ela traz esse enfoque muito na parte saudável da vida. Não nega as sombras, estuda sobre isso, explica os complexos das pessoas, é fantástico. Mas utiliza tudo isso como não vou dizer um trampolim, mas uma parte integrativa, né, das sombras, do que é escuro, dos seus mecanismos de defesa, para que você, mais alinhado, consiga se trazer para a luz, se conectar com a sua transcendência. O transpessoal é ir além do pessoal, do seu mundinho aqui, né? Expandindo essa consciência. Bom, e hoje, emocionante. Eu fui procurar uns poeminhas também ontem à noite e não achei nenhum bom. Tinha até separado o meu Bhagavad Gita, porque eu lembrei de uma parte, mas eu não consegui encontrar exatamente também. O livro é meio grandinho, mas eu lembrei de uma parte para falar com vocês, né? Emocionante. Geralmente eu trago um poema e uma música, mas hoje vai ser só música. Mas falando um pouquinho sobre o tema da semana, né? Ritmos, quis contar um pouquinho dessa questão que no Bhagavad Gita, que é um livro milenar indiano, que Krishna, que é um dos deuses, né, que a cultura indiana fala que é a manifestação de Deus na carne, parecido com Jesus o Cristo nesse sentido, né? É um avatar de Deus, um mensageiro de Deus que desceu para a Terra num momento muito sombrio, né, para ajudar as pessoas, para ampliar a consciência das pessoas. E aí, Krishna, né, nesse livro, ele vai explicando como funciona a natureza transcendente, né, que tudo que a gente vive aqui é como se fosse um teatro, né, que a gente tá para aprender das coisas, mas a natureza essencial da vida ela não é afetada por isso, pelas mortes, pelas tristezas, pelas raivas, né? E daí, quando essa semana eu falei sobre a lei da neutralidade, ela é muito sobre isso, quando a gente vai transcendendo as coisas, a gente vai transcendendo essa dualidade dos ritmos, do ir para a esquerda, do ir para a direita, esquerda ou direita, como se a gente tivesse que escolher, né, um lado. Aconteceu, essa questão do ritmo acontece muito no nosso país e em outros, né, nos Estados Unidos, vários outros lugares, mundialmente está acontecendo nessa questão política até, né? Ou você é de direita ou você é de esquerda. E se você é de direita, por exemplo, você considera que o pessoal que tá, né, que gosta da esquerda é a manifestação do mal, de tudo de ruim que existe nesse país, né? E vice-versa, quem é da esquerda, o pessoal da direita é a manifestação do mal. E quando a gente está operando sobre essa perspectiva, você pode sim ter tendências, gosto mais desse, gosto mais daquele, ou não, né? Tá no centro. Existem N maneiras da gente ver a vida. Quando a gente tá preso num ritmo, é esquerda ou é direita, a gente não consegue ver o espectro de possibilidades aí que existe na dança da vida, né?
E isso, eu dei o exemplo da política que fica mais palpável pra gente, que foi uma coisa que aconteceu, né, muito nos últimos anos, mas a gente pode acabar fazendo isso com diversas coisas. É, por acaso, né, acaba atraindo muitas pessoas céticas e também muitas pessoas que estão buscando, né, como eu trabalho muito com esse retorno para a essência, as pessoas que estão buscando uma espiritualidade mais profunda, chegam até a mim. E quando uma pessoa está recém-começada na jornada da espiritualidade, ou pode estar há muitos anos, mas acaba se conectando com uma polaridade, como se aquela fosse a verdade e a outra é a inimiga da vida, a pessoa muitas vezes utiliza uma filosofia de vida, uma espiritualidade que a afasta da vida, não que a traz mais para a vida. Porque daí acaba vindo para aquele preciosismo. Ai, os escolhidos. Ai, isso é uma coisa de Deus, as outras coisas não são coisas de Deus, né? Então, com isso, a pessoa acaba se afastando da vida, afastando até desses ensinamentos dos próprios mestres espirituais que falam amai aos outros, como a ti mesmo. E daí, às vezes, fica com uma dificuldade de se amar e uma dificuldade grande de amar aos outros, porque os outros não estão nessa via espiritual, né? E a verdadeira compaixão é quando a gente começa a entender os complexos emocionais, os complexos mentais das pessoas. E sim, a gente vai muitas vezes se afastar, cortar coisas tóxicas da nossa vida, mas também a gente vai fazer as pazes, vai ter mais compaixão com aquela pessoa que tá sofrendo. Isso não quer dizer, quando eu falo ter compaixão, perdoar, é um movimento que a gente faz interno. Não é assim, nossa, aquela pessoa me fez muito mal, né? E daí eu vou a perdoar e vou estar todo domingo na casa dela. Não é sobre isso. É sobre a gente se libertar daquela raiva, daquela angústia, daquela questão. Quando a gente não perdoa uma pessoa, a pessoa tá lá vivendo a vida dela. E a gente tá preso com aquela raiva, assim, nossa, hoje, aquela pessoa, né? Um mestre de um tempo que eu frequentei por um tempo, ele falava, quando a gente tá com raiva, a gente tá tomando veneno, assim, ó. Tá tomando veneno, veneno, veneno. Tá com aquela energia de vingança e você só tá pensando em outra pessoa. Você tá deixando de viver a sua vida. Tomando veneno, 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 veneno. E acha que tá ali, né, se curando, fazendo alguma diferença na vida da outra pessoa. Mas a diferença que você tá fazendo é na sua vida, que você tá se afundando, né? Então, eu falo, o perdão é um processo, não é uma mágica, uma coisinha. Eu te falei uma frase aqui e agora, automaticamente você perdoou todo mundo. Mas é uma expansão da consciência, sim. Uma libertação que você faz. E nem sei, porque eu fui nesse caminho, não tinha nada muito preparado além das músicas para compartilhar com vocês aqui sobre o ritmo. Mas se veio isso à tona hoje, né? Eu acredito que tem um porquê e um para quê. E é isso de fala, vamos pra nossa música que eu separei com tanto carinho já no começo da semana, quando saiu a carta, né, a carta do ritmo, o tema da semana, eu já sabia que seria essa música, ela veio muito forte, né, que ela fala sobre ciclos e tem tudo a ver com o ritmo, porque o ritmo nada mais é do que o movimento natural do pêndulo da vida, né, tentando compensar o outro movimento. E os ciclos, eles são sobre isso também. Quanto mais a gente vai para um extremo, o outro ciclo vai trazer a gente, né? Então, o que é uma elevação equilibrada, a gente vai equilibrando esse pêndulo, caminho do meio, minha gente, pra gente não ficar no sofrimento, que é da esquerda e daí vai pra direita, é pra cima, daí é pra baixo, né? Faz parte, sim, esses ritmos da vida, mas conforme a gente vai aprendendo, né? Eu falo igual as leis sistêmicas da constelação. A partir do momento que a gente entende como funciona, a gente pode trabalhar a nosso favor.
Ao invés de ficar lutando, não, eu gostaria que não fosse assim, e lutando com o que é, né? Sem aprender a trabalhar com o que é. E trabalhar com o que é isso, né? Deixar de brigar com a vida e aprender a fluir com a vida. Então vamos lá. Essa música se chama Ciclos, de uma banda chamada Madayati. Você que está aí ouvindo, pode ouvir com os olhos fechados. Eu geralmente recomendo que ouçam as músicas, ouçam os textos com os olhos fechados, porque daí a gente ouve não só com os ouvidos, mas ouve com todas as nossas células, ouve com o nosso coração. Mas essa música, ela é meio dançante. Então, se você sentir de dançar, também abre os olhos, se movimenta. Sexta-feira final, ontem foi feriado, né? Eu trabalhei, hoje eu vou atender uma pessoa também. A última, para sair de férias. E aí, né, a vida, ela tem esses ritmos, tem suas sombras, mas ela também tem alegria. E essa música é sobre isso, sobre esse ritmo, sobre esses ciclos e a gente se conectar. Ciclos Madayati. Bom, vamos lá. E se a tempestade vier, pode saber que é pra regar. Vem pra lavar a alma e trazer paz. E se a tempestade vier, pode saber que é pra regar. Vem pra lavar a alma e trazer paz. Por detrás de um dia cinza, das nuvens carregadas, o sol brilhar pra todos, era só o que faltava. Luz pela guia, pela madrugada, pra começar o dia, uma longa estrada. É sempre hora de aprender, a vida é tão curta, basta perceber, se permita arriscar para florescer, lágrimas vão rolar. E se a tempestade vier, pode saber que é pra regar. Vem pra lavar a alma e trazer paz. A mudança em movimento, sentimento, uma canção. Ritmo aí. De coração pra coração, de grão em grão. Não esperava por isso, mas foi com a beça. Recomeça e não se estressa, sem pressa junta as peças, o que resta é relaxar. E se a tempestade vier, pode saber que é pra regar. Vem pra lavar a alma e trazer paz. E se a tempestade vier, pode saber que é pra regar. Vem pra lavar a alma e trazer paz. E é isso aí. Deixa eu pausar aqui a música. Senão o Spotify vai que vai. Eu adoro. Às vezes eu coloco pra limpar alguma coisa, daí eu escolhi uma música específica, daí ele faz uma rádio relacionada. E nessa você vai conhecendo várias músicas interessantes.
Mas enfim, minha gente, que essa música te conecte a essa energia dos ciclos, né, do pêndulo, a chuva, tudo pode ser uma fonte de aprendizado pra gente, né? Ao invés da gente ficar brigando com a vida, ai, que deveria ser assim, né? O nosso futuro a gente cocria com os atos que a gente tá plantando aqui e agora. E o nosso passado a gente não muda, mas a gente ressignifica dentro da gente. Se o nosso passado faz a gente se sentir como não é o suficiente, se o nosso passado faz a gente se sentir como o vilão da história de alguém, se o nosso passado nos faz sentir muita raiva, muita injustiça em relação ao mundo, cada sentimento, cada emoção tem um porquê e um para quê, para que a gente ressignifique e reencontre o nosso poder essencial, a nossa essência e brilhe para o mundo. Bom, desejo uma chuva de bênção para vocês. Semana que vem eu vou estar de férias, eu não vou atender, mas vou fazer sim as lives lá de Campo Grande, da terra do meu namorado. E é isso, minha gente. Um grande abraço, um lindo dia, uma boa emenda de feriado, um bom trabalho se você tá trabalhando, né? E um lindo final de semana, que a gente possa olhar para o ritmo da vida, possa curtir, entender que é cíclico, que tudo passa e a gente aproveite cada momento, né? Um beijo!